Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, a gente aqui de volta com as lives especiais de novo, né, para trazer um tema que é importante, que é a questão do aborto espontâneo e a invisibilidade do luto materno. Para isso, eu convidei a Agnes e convidei a Irma. A gente já esteve juntas, nós já estivemos juntas aqui anteriormente e agora estamos de novo, né? Então, vamos só aguardar um pouquinho para as meninas chegarem e, enquanto isso, a gente vai fazendo um pouquinho de hora aqui, né? Então, assim, da importância, né, desse aborto espontâneo e do luto que a mãe sente neste aborto. Então, é importante a gente levar em consideração tudo isso. Então, vamos aguardar um pouquinho aí para as meninas chegarem e a gente já vamos começar. Eu agradeço quem já chegou aqui, né, muito obrigada e vamos, né? Muito bem, estamos aguardando. Essa espera é um pouco chata, né, gente? Mas a gente espera, né? Não, a gente não consegue conectar todo mundo assim rapidamente às vezes. Enquanto isso, vamos mexendo aqui, vamos ver o que acontece. Ó, os efeitos especiais aqui. Vamos brincando com os efeitos. Eu não conheço os efeitos. Nossa, tem bastante. Que engraçado, né? Fica engraçado. Gente, estou aguardando, já já a gente vai começar, tá? Então, enquanto isso, estou só vendo os efeitos especiais que existem aqui. Ei, Meire, que bom você aqui, em Porto Velho, né? Saudade de vocês. Gente, estou só brincando aqui um pouquinho, viu? Enquanto a gente espera que as meninas chegarem. Nossa, gente, tem um monte de efeito especial aqui, hein? Olha só, um monte de eu aqui. Feliz Natal. Gente, esse Instagram é cheio de recursos, né? Eu não conheço nada aqui. Olha, em preto e branco. Que bonitinho este. Gente, acho que a gente está atrasada. Um pouquinho mais de paciência, só um pouquinho. Vamos voltar lá, tirar os efeitos todos. Pronto. Ei, gente, estamos só aguardando aqui um pouquinho, esperando as meninas chegarem, a Agnes e a Irma, para a gente poder começar a falar sobre aborto espontâneo
e o luto, a invisibilidade do luto materno, né, nesse caso específico. Então, vamos esperar só mais um pouquinho, os meninos já estão online, já me mandaram mensagem. A gente vai aguardar um pouquinho, só mais um pouquinho. Olha, esse é um esquema meio... Falta mosquinha no fundo, né? A irmã já chegou, vamos aguardar só ela aceitar o convite aqui para poder ficar online também. Oi, irmã. Boa noite. Oi, Não está Suzana. aparecendo, não. Boa noite. Você está me vendo? Não tá, não tô aparecendo, né? Peraí. Isso. Agora eu só apareço a foto, não é isso? Pronto, apareceu. Ufa, Agora bem-vindo. apareceu. Hã? É complexo ainda isso, né? Não, mas a gente já vai Obrigada. pegando a manha aqui, né? Ainda é complexo isso. Muito bem, irmã. Estava a Agnes já deve estar chegando também, mas É, já vamos começar a conversar com o cadê, pessoal, cadê a Agnes? né? Já estamos na hora aqui. Acho- E aí, né, eu já fiz a apresentação do tema, a gente vai falar sobre Sim, aborto sim. espontâneo, o luto, a invisibilidade do luto materno, né? Então, eu apresento a vocês a Irma. A Irma é filósofa, é psicóloga, clínica e Isso. educacional. Traz para a gente hoje a experiência dela, né, dando uma continuidade à nossa primeira live, que já aconteceu há alguns meses, né? Então é isso, Irma, a palavra está aberta. Isso. A gente vai falar de um tema bastante delicado, né? A gente percebe isso. E a gente chama justamente de invisibilidade porque o luto materno, o luto do aborto espontâneo, né, é um luto que não se vê, né, que as pessoas não percebem. É tão perceptível para as outras pessoas e é perceptível para todo mundo, né? O luto quando alguém morre, né, alguém que estava vivo, alguém que estava no mundo morre, mas quando a gente perde um bebê, esse bebê também morre.
né? E a gente não percebe uma morte. Normalmente a gente fala, foi uma perda, né? Você teve uma perda. É, de fato, é uma perda, como toda morte é uma perda. Mas a gente não entende isso como morte, não é? E morte é uma palavra muito forte. E o morrer é muito complexo, né? E vivenciar o luto de um morrer, de uma morte, né, de alguém que realmente com quem você conviveu, é extremamente complexo. Não só de alguém como dos bichinhos, né, que você falou durante o período, né, no seu Instagram. De tudo que está vivo, de tudo com que a gente se relaciona. Quando a gente fala de morte, é tudo muito mais forte. Mas quando a gente fala de aborto, a gente não está falando, é como se a gente não estivesse falando de morte, né? Tanto que existe essa palavra, não existe a morte da criança, da mulher que estava grávida. Existe o aborto, né? E a gente sucumbe um pouco a essa palavra que é Oi, forte, você mas acha a que dor é tem a a ver mesma, com a questão né? A dor é tão cultural? Porque assim, intensa eu fiquei quanto. pensando, né? Eu Né? atendi pacientes de SUS durante muito tempo, pessoas que vinham de muito longe. Eu estou na capital, né? Eu estou em Belo Horizonte. Então a gente atendia muitos pacientes que vinham de longe. E muitas mulheres, às vezes, chegavam para a gente e na hora de fazer uma anamnese, que a gente perguntava gestação, parto e aborto, muitas falavam de abortos de uma forma muito natural mesmo. Então, assim, vindo da roça, pessoas mais simples, e elas diziam assim, não vingou. Né? Então, assim, tinha essa questão que talvez não tivesse todo esse peso, Uhum. que era o que passava para a gente na época, né? Que não tinha todo esse peso. Então, assim, eu percebi uma diferença muito grande dessa pessoa que estava lá na roça, bem longe mesmo de tudo, e que tinha muito filho. Então, assim, era um filho atrás do outro. E no meio desses 10 filhos, 15 filhos, tinham abortos, né, que eram considerados, não vingaram. Né? Então, bebês que não vingaram. E eu percebi Sim, essa sim. diferença grande para o pessoal da capital, É. que já percebia, né, já sofria Uhum. realmente com o aborto, era um luto. Então, assim, um luto muito intenso, um luto não reconhecido, né, Irma? Então, assim, essa questão, né, de cultura mesmo. Sim, sim. Sim, eu me pergunto se é realmente uma questão cultural e se essa mulher que diz que o filho não vingou está mais tranquila do que aquela mulher que está, por exemplo, na cidade grande, que esperou demais por aquele filho, né? E que não viu esse filho chegar. Eu me pergunto, porque eu estava me lembrando aqui que aconteceu um fato comigo lá na minha juventude. Eu morava no interior, né? Agora eu moro em Salvador, para quem não sabe, tá aí, eu estou em Salvador. Então, eu morava no interior e tinha uma dessas senhoras que eu ouvi uma conversa dela com uma amiga que aquilo já talvez já me desse esse cunho de ser psicóloga, não é de querer ser psicóloga, porque aquilo já me marcou. E olha que eu era muito jovem, nem pensava nessa questão de ter filho nem nada. E ela estava grávida, a senhora estava grávida. E sim, né, ela teve um aborto e o filho não vingou. E ela estava encontrando uma amiga que perguntou: Oh, mas eu tive a impressão que você estava grávida a última vez que a gente se viu. Você não estava grávida? Aí ela disse: Sim, eu estava, mas eu perdi. Eu me lembro que eu ouvi ela falar assim, né? Eu perdi. Aí a amiga dela disse assim: Ah, tá, mas tá tudo bem, né? Então, porque você já tem tantos filhos, você já tem outros filhos. E o que me chocou foi que ela respondeu assim: Mas era meu filho. Um filho, para uma mãe, um filho é sempre um filho. Uhum. Não é porque eu tenho outros que esse que eu perdi não está me doendo. Então, eu não sei até onde isso é cultural e até no sentido de que eu não estou sentindo nada. Ou é cultural, talvez, no que você traz, de abafar essa dor, né? Porque o filho não está ali, o filho não foi visto, não houve um enterro, né? Cadê a Agnes que a gente está esperando, né? Que ela falou tão bem da outra vez, da necessidade de fazer esse sepultamento simbólico, né? Do anjinho, que é o sepultamento da dor. Né? Você não está fazendo o sepultamento do outro, mas você está fazendo o sepultamento da dor, e isso é necessário. Então, até onde essas mães não sentiram realmente isso, porque tinham outros filhos, né?
estava vendo uns depoimentos justamente de mães, nesses meus estudos sobre isso, de mães que tiveram essa perda, né? Hoje já se chama assim, né? Perda gestacional. A gente nem fala mais aborto espontâneo, né? Porque o aborto dá essa conotação de expulsão do feto por uma vontade própria. Embora você tenha na frente espontâneo, né? Não foi por vontade própria, aconteceu. Mas se usa mais perda gestacional, porque você está perdendo aquela gestação, né? Está perdendo aquela gravidez, está perdendo aquele filho. Eu me perdi aqui no que eu ia, Pois é, aí no olha que eu ia te só, falar, no que veio só quando na você minha se mente do que lembra, eu ia né? falar aqui. E quando você fala em perda gestacional, é um termo que precisa ser ampliado, Sim. porque não é só uma perda gestacional, é a perda de um sonho, é a perda de um tudo, de uma felicidade, de um planejamento, de uma expectativa, é uma perda de tudo. Sim. Sim. É uma perda muito maior, né? Naquela outra live que nós fizemos, em que eu coloquei a minha própria experiência, né, de ter passado, hoje a gente está falando sobre isso, voltando a isso, porque é uma experiência minha, é uma perda da esperança, né? Da esperança do que você tinha de ter o filho, de tudo que você programou, do que você sonhou, como você diz, é a perda do sonho. Então, há um contexto muito grande para a gente dizer, mas foi só, não vingou, né? Foi só uma perda, né? E as pessoas dizerem, mas não se preocupem, depois você vai ter outro, né? Vai acontecer novamente, você vai ter possibilidade, inclusive os próprios médicos dizem isso, né? Na outra live eu falei sobre isso. Os próprios médicos dizem isso. Daqui a pouco você está pronta, né? E vai acontecer de novo. Tá tudo bem. Daqui a pouco você está pronta. Pode acontecer de novo ou não, né? Como foi no meu caso, não aconteceu de novo. Então pode acontecer ou não, mas Tá naquele pipocando a momento é ligação, aquele a momento, transmissão está né? Naquele pipocando, está momento é falhando. preciso. Oi? Agora melhorou. Ué, eu estou ouvindo você bem, tá ouvindo Melhorou. tudo Pronto, tranquilo pode aqui. ir. Melhorou? Eu estou ouvindo você muito bem, né? Então, aquele momento precisa ser vivido. Eu costumo dizer às pessoas assim, que a dor é para ser curtida, né? E embora a gente tenha, e aí sim, né, até culturalmente, não sei, usar o verbo curtir como estar bem, né, ficar bem, curtir, né, estar alegre e tal, eu uso o verbo curtir de uma outra forma. Meu pai trabalhava com couro, meu pai era sapateiro e trabalhava com couro. Então eu via meu pai preparar o couro para fazer o sapato, né, que era esticar todo o couro, né, direitinho. E ele chamava aquilo de curtir o couro. Né? E eu acho que as pessoas que trabalham com isso entendem. Aquilo era curtir o couro. Eu tenho que curtir o couro para poder ele ficar, amaciar para fazer o sapato. Né? Então, tirar aquela parte toda dura do couro, né? Rígida do couro, amaciar. E normalmente eu comecei a entender isso como curtir as coisas na vida precisa ser assim. Né? O couro fazia, inclusive, aquela raspagem, ele fazia aquela raspagem toda para tirar tudo que era, né, de pelo que estava no couro, para ele ficar só o couro do jeito que a gente faz o sapato. Então, para mim, curtir é isso. A dor é para ser curtida, ou seja, é para ser. Ela às vezes precisa ser esticada, precisa ser limpada, né? A gente tem que passar ali a lima ou alguma coisa, a lixa para ir ajeitando, até que ele esteja do jeito que você consegue sentir, que seja confortável para a gente sentir, né? Dor nunca é uma coisa confortável, mas ela vai Eu ficar queria num te... lugar que dá para você suportar, digamos assim, né? Porque às vezes ela está lá de um jeito tal que é insuportável. Tá, tá falhando aí. Irma, eu Fala. queria te perguntar uma coisa A Agnes assim, chegou por aí, não foi? o que você diria para as mães que têm essas perdas? Como lidar com essa perda gestacional? Como lidar com essa frustração de não se consumar mãe, né, com a chegada do bebê? A primeira coisa que eu diria, e que eu acho que a primeira coisa que vem para uma mãe numa situação dessa, é não se culpar. É procurar não se culpar. Né? Foi minha culpa porque eu não fiz isso, ou porque eu não fiz aquilo, ou porque eu não me cuidei, ou porque eu não me cuidei, inclusive, antes, né? Não importa. Não é culpa.
né? Não é nem mesmo sua responsabilidade, não foi nem mesmo sua responsabilidade. Então a gente precisa trabalhar esse momento porque para não sentir essa culpa, porque a culpa faz a dor ficar muito maior, inclusive, né? Ela exacerba essa dor. Não se culpar, não pensar no depois, tentar não buscar depois. Será que eu vou ter um filho depois? Será que eu vou conseguir ter um filho? Por conta disso mesmo que a gente contou nesse instante, um filho não substitui Boa outro. noite, Um gente. Cheguei filho atrasadinha, depois mas não estou substitui aqui outro. agora. Oi, Agnes, boa Ei, Agnes, noite. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E vocês? Vai estar Obrigada aqui. por aceitar o meu convite. Eu que agradeço demais, Suzana. É sempre um prazer, né? O último papo foi tão bom, né, Irma? Com você e com a Suzana. Então, para mim é um prazer estar aqui. Muito bem, tá? O Sim, pessoal, agora só sim, para fazer uma apresentação rápida, a Agnes chegou, né? A Agnes tá também é bom. psicóloga, e ela é psicóloga da maternidade, da Sim. UTI neonatal, do Hospital Municipal de Paracatu. Então, a Agnes chega aí para nos ajudar aí a falar um pouquinho sobre esse aborto espontâneo e o luto materno, né? Aí eu perguntei a Agnes, a Irma, o que ela recomendaria, qual o conselho ela às mães que perdem os bebês. Então, assim, houve o aborto e agora? Né? Então, qual que é o conselho? E a gente estava começando a falar disso, então, assim, vamos lá, Irma, a gente continua, né, nessa colocação, para poder ver se a gente consegue ajudar um pouquinho. Sim, sim. Tá. Eu reponho aqui, né? Vou falar novamente o que eu tinha começado, mas aí eu já quero que a Agnes entre junto comigo, porque ela tem essa experiência diária, né? Do dia a dia, do trabalho dela junto com essas mães. Então, do meu ponto de vista, é esse: a gente buscar não se culpar pelo que aconteceu, né? Não é culpa da mãe, não é responsabilidade dela, né? Às vezes, nem buscar tentar entender o que aconteceu naquele momento, né? E eu acho que é extremamente importante se dar o tempo da sua dor, dar o tempo de vivenciar aquilo. Entenda que você está sofrendo e manifeste que você está sofrendo, expresse que você está sofrendo, não fica tentando engolir aquilo, sabe? E dizer, não, mas vai acontecer de novo, ou não querer mostrar para as pessoas que você está sofrendo, porque, era só um feto, né? As pessoas dizem isso. Era só um feto, era tão no início, não deu nem para perceber, né? A barriga nem tinha crescido ainda. Não importa, né? A partir do momento que uma mulher sabe que ela está grávida e ela quer muito esse filho, ela já se sente mãe, né? Ela já se enche desse conceito que às vezes ela, se for o primeiro filho, ela nem sabe ainda direito como é que se faz, mas ela já se enche disso, né? Eu quero ser mãe, eu sou mãe. Estava vendo uma coisa, é um vídeo que a moça dizia assim, a partir do momento que você vê aquelas duas listinhas lá naquele teste de farmácia, né? Eu já me sinto mãe, né? Eu já digo, eu sou mãe, ou seja, a partir daquele momento. Então, não adianta que depois que alguém venha dizer, então se dê esse tempo. Se dê esse tempo para você botar sua mente no lugar, seu corpo, né, de volta. Quando você passa pelo processo de curetagem, depois, que é a limpeza do útero, né? Para aí sim, depois, mais tarde, uma nova gravidez, você vai levar 6 meses até que você tenha, né? Até que seu corpo possa se recuperar para que você possa tentar novamente uma gravidez. Então, você tem aí 6 meses para olhar para si. Né? Enquanto o seu corpo se recupera, você também se recupera. Se Irma, recupera da você dor, disse se que recupera da dor física e da dor psicológica. Né? Então, eu gosto muito de falar dessas você coisas. disse Não assim, se é culpar e se importante dar manifestar. tempo ao tempo. E aí eu pergunto, manifestar para quem? Manifestar como? É uma pergunta para a Agnes, é uma pergunta para você também, porque assim, fico pensando naquela questão do luto não reconhecido, que quando você fala e o outro não acolhe, é muito complicado. Então, assim, eu devo manifestar no meu sofrimento, mas para quem vai me acolher, não? Sim, sem dúvida, para quem vai acolher. Para o marido, se for o caso, né? Para os pais, quem tem seus pais vivos e tudo, para os pais, para as pessoas realmente que possam acolher. Mas, por exemplo, está certo que lá em alguns lugares que você sabe que as pessoas não estão preparadas para isso, que podem dizer qualquer coisa que me machuque mais,
claro que você vai, né, se recolher, né? Aí é se recolher. Mas não é se trancar, mas se recolher. E manifestar, por quê? Para dizer para as pessoas, eu estou triste com isso, está me doendo, isso está me incomodando, está me doendo, o que eu posso fazer, quem pode me ajudar? Realmente na sua rede de apoio, né? No seu grupo de apoio. Nos amigos que possam te apoiar naquele instante, no marido, nos familiares. Às vezes o próprio marido está precisando de apoio, às vezes o próprio marido precisa manifestar isso, né? Na outra Deixa eu live, só quando a fazer gente uma parte falou, aqui. eu disse para vocês que meu marido disse isso depois, né? Verifique Você, aí o som de você, porque ele está atrás também. Então, o som está voltando. Que o meu tá bom. Tá vendo Não alguma está coisa? voltando? Você não está a volta dele? Eu acho que é seu fone, Suzana. eu tô ouvindo o som voltando. É, o da Suzana que tá voltando. O meu está O de Suzana tá voltando para mim. Eixa. Eu acho que é O de seu Agnes fone, também não tá Suzana. voltando, não, tá tranquilo. Eu estou de fone de ouvido, ele não pode estar voltando. Está voltando. É isso. É quando você fala que a gente ouve. Testa sem o fone, Suzana. Quando o Agnes tá falando, eu não tô ouvindo o retorno, não. Testar o fone? Sem o fone, é. É show ao vivo, né, gente? Oi. Acontece essas coisas. Bom, vamos lá. Eu acho que está dando Show ao vivo para quem não é artista. Eu não consigo, porque como é fone, ele já está dando retorno. Continua Agora dando eu escutei retorno, que tá Suzana, dando mas só o seu. O da irmã não tá dando. Então, o meu, então vamos lá. Eu falo menos, vocês falam mais. Vamos lá. Vou tomar a voz um pouquinho, gente. Eu acho que tudo que a Irma traz é essencial, né? Irma, quando você traz a questão de não se culpar, para essa mulher não se culpar, isso é essencial. Inclusive, nos meus acolhimentos, com as mulheres que eu recebo na maternidade, né? Com o processo de morte do bebê, do filho, uma das primeiras coisas que eu falo é isso, para ela não se culpar porque a culpa não é dela. A primeira coisa que essa mulher vai pensar é o que eu fiz de errado. Ela quer uma resposta. E ela se culpa por isso. Poxa, foi um balde pesado que eu peguei. Né? E são coisas pequenininhas que elas começam a trabalhar mentalmente. Nossa, eu acho que foi porque eu comi um negócio que eu não podia ter comido, meu marido ainda falou. E aí é sempre, né? E muitas vezes a gente se depara com uma rede de apoio que não é eficiente. Então, às vezes, é um marido que vai jogar essa culpa, né? Ah, foi porque você andou aquele dia, eu falei que não era pra você andar, olha o que aconteceu. Né? Então, existe vários vieses nesse sentido e que vão auxiliar nessa culpabilização da mãe, né? Dessa mulher. E é tão importante a gente trabalhar isso com elas, né? De dizer, de acolher e falar, ei, ó, a culpa não foi sua, a culpa não é sua, né? A gente não sabe por que isso aconteceu, algumas vezes tem explicação, outras vezes não tem explicação, né? Isso é uma das coisas que me intrigam, inclusive, nos meus acolhimentos de aborto. Muitas vezes tem explicação, mas às vezes não tem. E esses que não tem, pesam muito, né? Pesam muito. E pode ser quantas semanas forem, né, gente? Para as pessoas que não compreendem, que estão assistindo a live, né? Conta sempre de 4 em 4 semanas, né? Então, 4 semanas, 1 mês, 8 semanas, 2 meses. Então, por isso que é tudo contabilizado via semana, né? Então, a gente tem ali perdas fetais de 15 semanas, né? Ali no primeiro trimestre, né? Pouco mais de 3 meses. Então, é um bebezinho pequenininho, né? Um fetinho pequenininho. Sim. Mas essa mãe sofre extraordinariamente, porque não interessa o tempo, gente. Né? O tempo, ele não interessa nisso. Ah, mas era tão pequenininho, não precisa sofrer. Né? São falas que realmente a gente evita, até na maternidade. Todos os profissionais, eles têm que ter ciência disso, inclusive.
né? Tem que ser um acolhimento muito humanizado nesse sentido. Então não interessa quanto tempo, né, esse bebê tinha, esse filho tinha, porque ele não é um feto, ele é um filho, né? Exatamente. Ele é um Ele é um feto para os filho, profissionais de exatamente. saúde, né? E Para eu aquela acho que mulher eu é um até falei filho. isso na primeira live. Sabe, gente, eu já me deparei com mulheres que perderam, né, que passaram pelo aborto com 5 semanas e foi a morte. Aquilo ali foi avassalador na vida dos familiares. E já peguei mães, familiares e pais que perderam com 38 semanas. 38 semanas, gente, para quem não entende, é lá a idade já para ganhar. A gente tá grandão, tá formado, tá tudo bonitinho. E que lidou super bem, se é que existe lidar super bem, né, com a morte do filho, mas que estavam no processo de aceitação com tranquilidade, sabe? Passou por aquilo com tranquilidade. Então, a subjetividade humana, ela bate muito aí também, né, na porta do aborto espontâneo, do processo do luto. Cada pessoa vai sentir de uma forma. Oi? A subjetividade, né, Agri? Eu Sim. penso também a espiritualidade da Demais. pessoa, A né, gente daquilo que ela sempre vê segue, isso daquilo que ela presente, acredita, né? também ajuda. Psicologia hospitalar a gente vê isso Uma demais, gente. Eu acho que a passagem. espiritualidade ela é um caminho que É, sempre está ali andando no processo de atender paciente em hospitalar, né? Eles sempre têm a fé, é um processo de fé muito grande, né? Eu ouço muito a fala, mas Deus sabe de tudo, por exemplo, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Se aconteceu assim, às vezes foi porque era o melhor, né? Então, esse processo de fé é interessantíssimo também, irmã, de observar, sabe? isso. Exatamente. Sim. Porque é um conforto, né? Eu acho que é o primeiro grande conforto, né? Para você se colocar, começar a se colocar, começar a colocar Exatamente. seus sentimentos, suas emoções, né? Ó, começar a Ô, organizar. Então Agnes, você tem esse eu tinha, conforto, né? Deus sabe eu de tinha tudo, perguntado à né? Irma, porque Não era para eu ser, às tive vezes as pessoas não pacientes eram que para ser. falavam comigo, pacientes que vinham da roça, Fala. pessoas que tinham muitos filhos e pessoas muito simples, que muitas vezes falavam que não tinha vingado. Uhum. Então, assim, na sua experiência, tem essas mulheres que falam assim com você? Eu já participei de poucos abortos onde a mãe ali tinha muitos filhos e aquele faleceu. Eu participei pouquíssimas vezes de casos assim, sabe? Mas nos casos que eu pude participar, eu nunca ouvi, né? Eu nunca ouvi essa fala de não vir. Sim, Qualquer uma sim, demanda qualquer, e muito. quando a gente vai investigar, tem um processo de aborto, né, no meio. E que esse processo de aborto, normalmente, ele está lá com uma ferida ainda Com aberta, certeza. né? Ainda precisando ser trabalhada, ainda precisando ser cuidada para ser cicatrizada. Ela acaba Embora ela venha com aparecendo, uma não é, outra Irma? É demanda, às vezes, interessantíssimo. ou com Ela outra aparece, queixa, né? Normalmente vem com né? outra Pode queixa. ser algo de 20 anos Ela atrás. Ela acaba, aparece pra exatamente. gente. É, Essa mulher traz essa ferida, às vezes o pai traz, isso, ela né? aparece, Aquele marido, ele exatamente. traz essa questão. Eu estava ouvindo você falar, Irma, da questão dos Sim, pais, né? Como os pais também são figuras importantíssimas no processo do aborto e às vezes eles estão tão escondidinhos, né? Eu acho que a equipe tem que pegar também, né? É uma função que é da psicologia, que é não só da psicologia, acho que de todo mundo, né? Do hospital, por exemplo, de uma maternidade. O pai fica um pouco aquém,
E aí a gente entra, gente, em um processo histórico absurdo, né? Porque a gente vai estar falando também de homem e mulher, de como os homens sentem as coisas, de como as mulheres sentem as coisas, Sim. né? E aí, mas é importantíssimo trazer o pai para essa história, né? Para essa rede de apoio, porque ele precisa ser acolhido também. E precisa muito ser acolhido, porque o homem geralmente Também. não é uma generalização, mas pelo menos os meus. A minha experiência, gente, são de homens que tentam segurar o máximo possível porque ele quer ser forte para ajudar a esposa. É o que eu ouço. Não, eu tô sendo forte, eu não quero chorar na frente dela, eu tô sofrendo muito, mas eu não quero chorar na frente dela porque eu preciso ser forte para ela. Aí, às vezes, eu preciso. Eu até falo muito isso, até com os meus estagiários, às vezes, que a gente precisa estimular o luto, estimular o choro. Né? Então, nesse sentido mesmo, de olha, para ser forte, às vezes a gente tem que deixar sair, né? Você não deixa de ser forte por sentir a perda do seu filho, é seu filho. Né? Olha que coisa, é seu filho, você pode chorar pelo seu filho. Sim, exatamente. E o pai também tem seus sonhos, né? O pai também faz seus planejamentos. Exatamente. O pai também visualiza seu filho, né, grande, né, cuidando. E, de repente, ele não tem essa condição, não tem essa abertura, não tem essa permissão, né? Exatamente. A gente pode falar disso, porque a permissão às vezes é interna, mas às vezes é externa também, né? Ele está tão preocupado com o social Sim. que ele não se dá essa permissão para também chorar a perda do filho. Era o filho que ele queria ter. Então, nesse momento, é preciso juntar aquilo que é família. E, inclusive, a família, quem eram os pais daquela criança. E eu estava falando antes de você chegar sobre isso, né? Sobre aquele trabalho que você faz tão bonito do enterro simbólico, né? Do bebê, né? Do filho, da criança, do anjinho, né? Aquele enterro simbólico, aquele sepultamento simbólico. A gente estava falando um pouco sobre a questão da morte, né? Quando a gente está falando de aborto, a gente não associa tão rapidamente com morte como a gente associa, né? Com a morte de uma pessoa com quem a gente conviveu, com o falecimento, exatamente. Né? Vamos dizer assim, de alguém. Porque o aborto é uma morte. A gente não associa tão rapidamente com morte. É um nome que se dá para uma forma de morrer. Sim, é uma morte real. Sim. Exatamente. Isso. E a gente tem que olhar para ele assim. E é uma morte muito dura, né, irmã? Porque é uma morte dentro de outro ser. Uma morte. Eu sou um ser maior e algo dentro de mim morreu literalmente. Isso. Né? E algo que eu fiz, que eu produzi, com amor, às vezes por um descuido, enfim, por N motivos, mas eu fiz, eu produzi, eu tô carregando. E morreu. Né? Então, e aí vem o baque, né? Sim. E morreu. E junto comigo morreram as esperanças que eu tinha nisso, junto com a morte os sonhos do que eu tinha filho, vai nisso, a morte morreu os planos que eu também, fiz. né? Vários sonhos juntos. Né? E são expectativas construídas a partir do primeiro momento. De toda uma história, né? Sim, exatamente. Então, isso é muito, muito triste. A gente precisa olhar para isso, até eu acho que para a gente aprender a acolher melhor, né, as mães nesse estado, a gente olhar para isso como uma morte. Né? Como a gente olha para a morte de todas as outras pessoas. É interessante, Suzana traz essa questão do interior, né? Das pessoas no interior, e no interior me lembro muito, Suzana, assim, morria alguém, né, da família, a família passava uma semana inteira recebendo visitas de amigos, de outros parentes distantes, né? As condolências, não é? Os sentimentos, a pessoa ia trazer porque morreu alguém naquela condição, ou seja, estava ali aquele processo de acolhimento durante um bom tempo, né? No processo de aborto e da morte por aborto não acontece isso, né? Ela perdeu, que pena, ela perdeu o bebê, e nem vai lá,
né? Não vai dar um abraço, a não ser aqueles amigos realmente que sejam muito próximos, que muitas vezes até vivenciaram todo o processo, né? Da gravidez, do desejo de engravidar, da alegria de ter Mas engravidado. ela vai Mas ter os demais apenas outro. dizem isso. Oh, que pena. É Ah, ela desse está jeito. grávida, oh, que E pena, ela tem vai ter algo que eu bebê. percebo, irmã. É, mas ela tem outro, mas ela é jovem, mas ela tem. Sabe? É sempre assim, Sim. não há esse processo de condolência, né, de E tem abraço, de algo que eu acolhimento percebo, irmã, por exemplo, daquela é morte. É uma que morte eu real. acho que isso, inclusive, é algo do nosso século, sabe? Dessa era que a gente está tendo de fast, né? Tudo rápido, o tempo todo. A gente desaprendeu a lidar com as pessoas. Porque a gente tem tudo rápido o tempo todo. Então a gente não está tendo tempo para sentir mais. Né? Tanto que o que eu sinto, como diz Baum, a gente descarta. Né? É descartável, é o amor descartável. Exatamente. E E tem que ser aí líquido, as né? Tem que pessoas escorrer desaprenderam rapidamente. Tem que a escorrer fazer isso, rapidamente. a Tem que ser líquido. acolher, né? E, gente, é algo tão simples. Acolher, é dar um abraço. Às vezes você não precisa falar nada, é dar um abraço, né? É só Deixa eu falar, perguntar para moça, eu você, sinto muito. deixa eu perguntar para vocês, como que a gente poderia fazer o enterro desse bebê que essa mãe perdeu? Como que é feito? Porque, assim, tá bom, simbolicamente isso tem que ser feito. Mas que recursos nós teríamos para poder fazer esse ritual de morte tão importante que a gente faz por eles, né? Que é o enterro, missa, o que for, né? Da crença religiosa da pessoa. Então, assim, quando se trata de um aborto espontâneo, como vivenciar todo esse ritual? Só para eu entender, eu enterro no sentido literal do corpinho? Sim, sim, Ah, como que seria esse enterro? Não no sentido literal, mas assim, sim, eu posso simbolizar essa forma. Às vezes tem que ser simbólico, exatamente. né? Se a gente foi no hospital, Vou fez dar o um processo exemplo para todo, ficou vocês por lá, né? do que Alguma coisa. A gente acontece não tem ele pra onde gente. eu trabalho. Essas mulheres que perdem os filhos, né? E fizeram cesárea, ela não tem condição de ir no enterro, né? Então, o que que eu consigo fazer junto com a equipe? De providenciar um momento dessa mãe, desse pai, dessa família, quem ela quiser presente, quem a mulher quiser presente ali no quarto, no leito, um momento de despedida com o bebê. Né? Então é um momento que, inclusive, eu particularmente chamo de mini funeral. É um pequeno funeral que a gente faz. Né? É um ritual de despedida dessa mãe com o bebê, porque ela não vai ter condições médicas mesmo. Né? Ela não tem condições médicas de participar do enterro. Então a gente fornece para essa mãe, é uma atitude totalmente humanizada, gente, porque SUS, né, tem que ser humanizado, eu bato nessa tecla sempre. Não existe SUS sem humanização. Então, nesse processo de humanização dessa dor, da morte, desse luto que ela está vivenciando ali, a gente faz esse mini funeral. E é extremamente triste, é extremamente doloroso. Tanto para mim como profissional, para aquela família, gente. Né? Não tem como a gente ter noção do tamanho da dor, né? Então a gente faz esse processo. Eu peço à mãe, alguém da família, para trazer a roupinha para o bebê. E a mãe escolhe. A mãe, junto com o pai, escolhe. Então eu ajudo eles a participarem desse processo. Olha, eu sei que é difícil, mas vamos colocar uma roupinha sempre tratando pelo nome, né? Nunca o feto, o bebê, a criança, não. O nome. Qual o nome? O nome é tal. Então, tem como trazer uma roupinha pro fulano, né? Pra gente poder colocar nele ou nela. E aí a família corre atrás, geralmente, né? Então, a família, às vezes, o vô, a avó. Nesse momento que a gente vê o tanto que a rede de apoio é importante, né? Então, é onde a família geralmente se junta. E aí a avó corre, o vô corre, a amiga corre, quem tá lá dando esse suporte, pega a roupa, né? E chega lá e me procura. Ó, Agnes, eu trouxe roupinha. Né? A Bianca, a fulana falou que é essa roupinha aqui. E aí
a gente coloca essa roupinha com maior cuidado, né, gente? Eu lembro da época da faculdade que eu fazia as aulas de anatomia do meu professor e ele sempre falava, olha, a gente tem que ter respeito pelos mortos. Não importa a forma que ele foi, não importa se ele é indigente ou se ele não é. Então, até nesse momento, é de muito respeito. Eu peço licença, eu converso com o corpinho, né? Então, eu falo com aquela criança. Então, assim, é tudo sempre muito, muito frágil, sabe? Então, eu coloco essa roupinha, levo para esse quarto, né? Então, quem estiver, que o pai e a mãe quiserem que participa deste momento, a gente põe junto. Se eles não quiserem ninguém, só os dois, ficam só os dois, né? E aí a gente faz esse momento, né? Geralmente costuma estar eu e uma enfermeira, né? Geralmente é assim que funciona ali onde eu trabalho. Eu fico pensando nessa questão dos rituais, sabe, Agnes? A questão dos rituais, eles são importantes. A gente precisa dividir, a gente precisa passar por esse Com momento. certeza. E, bom, nesse caso aí, né, foi vegetariano. E quando é um aborto de semana, pouquinha semana, como que fica essa despedida? Como que fica esse momento? Sim. Aí eu posso falar, porque a Agnes está falando aqui e eu estou me lembrando da minha experiência, né? A minha experiência foi realmente essa de poucas semanas, né? Eu estava chegando no terceiro mês ainda. E aí daí não tem, né? Você tem um bebê que não tem mais batimento cardíaco, precisa ir para o hospital, fazer uma curetagem, fica tudo por lá mesmo, né? Então a gente não tem isso. Quando eu voltei para casa, e aí Suzana fala dessa questão do ritual. Existem os rituais, a gente pode fazer os rituais, mas os rituais são aqueles que façam sentido para você. Cada um encontra o seu ritual. Né? Nessas crianças, por exemplo, que a gente não leva para casa, que não tem esse momento para fazer no hospital. Né? Então, a gente cria o nosso ritual. O que é que aconteceu comigo? Eu voltei para casa e depois daquele tempo que me dei, né? Para superar aquela situação, bom, aí é hora de olhar para as coisas, aí é hora de olhar para aquela criança que não veio, né, que não voltou. E eu já tinha algumas coisas, eu tinha roupinhas, né, sapatinhos, tinha coisa inclusive de presente. E eu juntei tudo aquilo numa caixinha e eu fui com meu marido na época a uma igreja. E era muito interessante porque eu não queria me desfazer daquelas roupinhas, né? Sentimentalmente eu não queria me desfazer. Racionalmente eu sabia que eu precisava me desfazer, porque senão eu não ia me desfazer daquela dor. Né? Toda vez que eu olhasse para aquilo ali, eu ia me lembrar daquele fato que tinha acontecido daquela forma. Então eu juntei as roupinhas, levei na igreja, não deixei na igreja, apenas fui fazer o meu ritual, as minhas orações, na época era o que fazia sentido para mim, né? Para o meu marido, que estava junto comigo. E na sequência eu peguei aquela caixinha com todas as roupinhas que tem e doei a uma pessoa e senti para mim que eu estava doando como se eu estivesse fazendo a doação de órgão. A doação de órgão de um filho que tinha morrido no acidente, alguma coisa. Essa foi a sensação que eu tive na época. Né? Aí eu disse para a pessoa, eu estou doando, né, os órgãos do meu filho para você, eu estou doando o amor que eu tinha para o meu filho para você. Era uma pessoa que estava grávida, né, que já estava, né, até avantajada e que estava precisando. Isso me deu um conforto muito grande. Isso me deu uma sensação muito grande de alívio, né, da situação. Porque quando se faz a doação de órgãos, normalmente as pessoas percebem que o seu filho, né, o seu parente, vai reviver ou estará vivendo, né, do corpo daquela outra pessoa que recebeu o órgão. Essa foi a sensação que eu tive. Então, os processos de rituais são dentro daquilo que faz sentido para a gente. Né? O processo, o trabalho que a Agni faz no hospital, extremamente importante, porque é dentro de um hospital. Né? E dentro de um hospital a coisa precisa ser menos fria, né? Menos gelada. Mas depois, mesmo depois que se sair do hospital, encontre o seu jeito, encontre o seu ritual, encontre aquilo que faça sentido, que faça o seu coração se sentir confortável. Essa ferida nunca vai passar. Né? A ferida sempre vai estar lá.
Às vezes, quando a gente fere, quando a gente bate alguma coisa, que bate muito forte em alguma coisa, a marca fica lá, né? Você diz, eu tenho uma marca no corpo, mas não é mais uma marca, já é uma cicatriz, né? Aquilo que ficou, que às vezes, ficou manchado o meu corpo aqui. Não, não ficou manchado, foi uma cicatriz, cicatrizou. Você já não sofre mais com isso. Você olha para aquilo, mas você não sofre mais com isso. Você sabe que aquilo existiu. Mas E para que tem uma isso aconteça, questão, né, precisa Irma? passar por um ritual. Filho Um é algo ritual que que você seja nunca seu, vai um perder ritual que de seja fato, próprio. né? Filho é único, é algo único. Cada filho Não é é? um, Exatamente. né? Então, tanto que é o que Exatamente. a gente chama os pais e mães desses filhos de pai e mãe de anjo, né? Que é uma forma humanizada de dizer, olha, o seu filho morreu pequeno, né? Morreu de uma forma trágica, né? Morreu de uma forma. Isso. Ele foi seu filho, exatamente. Mas Então durante ele aquele nunca vai, o período, filho curto que nunca vai seja, deixar ele de foi ser seu filho, filho e ele né? continua E sendo. a gente volta, eu retorno até aquela questão que você falou, né, Irma? Que um aborto é uma Isso. morte. A gente está falando de uma morte. E aí, se a gente pensa no sentido literal da morte, né? Se eu tenho um filho de maior, que já está grande, que já viveu, quando ele morre, ele deixa de ser meu filho? Jamais. Né? Então, por que que o filho pequeno, o filho que é um feto, o filho que é, seja lá quanto tempo ele Nunca. viveu com você, ele vai ser esquecido? Né? Ele tem que ser esquecido? Não tem que ser. Né? Ele tem que ser ressignificado. Né? E não é esquecido, né? Isso. Não é esquecido, é o que a gente volta ao que a gente estava falando, né? A gente que é psicólogo, trabalha com isso, a gente sabe, a gente começa a trabalhar com uma pessoa num processo que não, aparentemente, né, não tem nada a ver a demanda que a pessoa trouxe, e quando a gente começa a trabalhar com aquilo, você volta a estar lá, né? Aquela ferida, e muitas vezes ainda aberta, ainda não cicatrizadas. E às vezes é aquela ferida que ainda está levando problemas, levando questões para esse momento de vida da pessoa. E eu estou dizendo isso porque eu atendo uma pessoa que tem 56 anos, ela sofreu um aborto aos 35 anos. Durante todo o processo que a gente está trabalhando, quando fui realmente mexer na situação dela, essa é a real demanda dela. Ela ainda, a essa altura da vida dela, com todo o processo, ela já tem outra filha, casada, um neto e tudo, ela ainda sofre a culpa, né, porque ela não foi trabalhada nesse sentido, ela ainda Um sofre a luto que culpa não foi por aquele processo que encerrado, ela né, passou. Irma? Que é por isso que a gente Um diz luto isso, que é não importante foi retirar encerrado, que não foi essa questão da vivenciado, culpa. às vezes, da Oi? forma mais saudável, né? Não, que não foi encerrado, né? Uma culpa que, se a gente não Exatamente. trabalhou naquele momento, ela vai virando uma bola de E neve, traz, né? não tem como, E você gente, vai traz trazendo mesmo. para outras coisas na Inclusive, sua uma das vida, para formas que outros eu relacionamentos consigo na sua vida. ajudar as minhas pacientes na maternidade é fazendo o encaminhamento, né, para a psicologia. Eu falo, olha, é importantíssimo que após a sua alta você procure um atendimento psicológico, porque você precisa ressignificar isso aí. Né? Isso vai te trazer alguma coisa futuramente e vai ser bom que você esteja em acompanhamento psicológico, porque é lá que é o lugar de ressignificar, né? E eu acho... Exatamente. E eu achei Você vai olhar para esse interessantíssimo. vazio, né? Vai olhar para esse vazio. Para o berço vazio, para o útero vazio, né? Há um vazio em todos os lugares, para o coração vazio. O que é que a gente vai fazer com todo esse vazio dentro da gente? O que é que a gente vai fazer com esse vazio dentro de casa? Se a gente não viver cuidado, a gente vai enchendo de coisas que não têm muita importância. Na verdade, para não ver esse processo, para não ver esse buraco, né, que fica na vida da gente. Aí a gente se joga demais no trabalho, né? Agora eu vou ter tempo, agora eu me jogo demais no trabalho. Eu começo a ter problemas de relacionamento com os meus pares, com o marido, com familiares, né? E não estou Exatamente. percebendo que aquilo Inclusive, é a voz daquele uma vazio o das tempo coisas que eu todo gritando mais dentro de mim. acho interessante como no processo de encerramento, né, desse acompanhamento que eu faço com esses pais ali, é de fazer o acolhimento dos dois juntos e falar exatamente sobre
seria a questão dos dois juntos estarem vivenciando a morte do filho, né? Porque eu vejo muito. Aí o famoso quando eu vi, eu ainda falo isso com eles, falo, o famoso quando eu vi aparece. Quando eu vi, eu separei. Mas não é o quando eu vi, né? Existe todo um processo que rolou ali atrás. E ele começa na morte do filho. Então eles têm que tomar um cuidado extraordinário nisso, né? E só cortando um assunto aqui, irmã, achei interessantíssimo a forma como você lidou com o seu luto, né? Caramba, que ressignificação mais, assim, bonita, por dizer, né? Da doação da roupa como se fosse a doação de um órgão. Nossa, eu achei uau, viu? Fiquei até meio sem palavras, assim, mas eu esqueci de comentar na hora. Caramba, achei muito interessante. Eu acho incrível isso. É o que a gente vai sentindo, né? É o que a gente se permite sentir, né, Agnes? Isso que a gente estava comentando aqui junto com a Suzana no início. É o que a gente se permite sentir. Se permita sentir. A gente falou sobre a manifestação, né, Suzana? Desse sentimento. É aquilo que você se permite. Né? Se abra para sentir. Sim, está doendo. Sim, eu estou muito triste. Sim, eu não queria perder meu filho. Né? Sim, eu queria que ele estivesse aqui. Primeiro a gente admite as coisas. Depois a gente vê o que é que a gente vai fazer com isso, né? Mas primeiro eu preciso admitir seus sentimentos. O que é que você está sentindo com relação a isso? Eu estou com raiva. Eu me lembro de uma paciente que eu dizia assim, que ela dizia que ela estava com muita raiva. E o que é que eu faço? Esbraveje, fale, grite, fale mal de Deus. Né? Aí ela fez assim, eu estou xingando. Xingue Deus, não se preocupe, ele vai aguentar. Não se preocupe com isso. Depois a gente resolve as coisas, mas no momento ele sabe que é isso que você está sentindo. Sabe? Ele sabe. Então você precisa saber, você precisa se permitir, né? Chorar, sentir, botar para fora tudo que você está sentindo. Depois a gente ressignifica, a gente acolhe. Quem de direito, no caso, né, como você traz até na psicologia, acolhe, ressignifica, reconstrói aquele ambiente onde um dia esteve uma criança. Com certeza. Né? Gente, estou mais caladinha isso é extremamente aqui, importante. Um microfoninho para mim. E muitas vezes está pipocando. Eu não estou conseguindo acompanhar o que vocês estão dizendo, mas vamos lá. Eu acho que o problema é o meu aqui, mas não consegui resolver. Eu estou conseguindo ouvir bem, a Agnes está tranquila aqui. Sim, eu microfone. Ai. Verdade. Tem alguma pergunta? Não vi nenhuma. Eu estou acompanhando aqui, até porque eu estou falando menos, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, a gente está lendo as perguntas. Retornando, irmã, na questão da ressignificação desse processo, né? Nesse processo que eu faço de acolhimento, eu dou algumas orientações, que às vezes os pais estão tão perdidos, né, nisso tudo. E a dor da morte do filho é uma dor que eu não consigo explicar, né? Inclusive, é o que eu digo, eu acho que a dor da perda de um filho, só um pai desse filho morto que sabe, né? Não dá para imaginar, eu não consigo imaginar, né? Então é algo que só os pais de anjo mesmo conseguem saber como é, né? Esse vazio e esse processo todo. E existem várias formas de ressignificação, né? Eu acho que a subjetividade ela é tão importante nessa hora, né? A forma que essa pessoa vai trazer aquilo ali para ela, né? A forma que ela vai enxergar aquilo ali para ela. E uma forma que é muito interessante, eu até levo essa opção, né? Caso eles queiram trabalhar, enfim, é a questão da carta, né? Que é um artifício que eu acho que quase todo psicólogo usa, né? Na clínica, inclusive.
E ela funciona muito também no processo do luto, né? Que é escrever a carta, que é escolher um nome, né? Muitas vezes a gente vê alguns filhos, principalmente em idade menor. Então, assim, eu não sei se era menino ou se era menina, mas eu sentia que era menina. E aí eu até valido essa questão. Eu falo, olha, então se você estava sentindo que era menina, devia ser uma menina. Então escolhe um nome, dê um nome. Né? Ela é sua filha, né? Não vai deixar de ser. Então por que não um nome? Né? E é algo assim que elas, na hora, elas veem muito sentido, auxilia, sabe? E eu acho a escrita uma forma muito bacana, né? Mas sempre sem descartar jamais, né, a forma como essa pessoa em si vai lidar, né? São sugestões apenas, claro. Mas a forma real como essa pessoa vai lidar é o que é mais importante, né? Se vai ser com a carta, se vai ser guardando uma peça, né, da roupinha, que vai fazer sentido, né? Se vai ser fazendo um enterro, às vezes, dessas roupinhas. Eu já vi, né, inúmeros relatos, assim, de ressignificação desse processo. Então, a gente acaba vendo muita coisa interessante. Mas, Olha, realmente, é algo muito importante. quando você propõe que faça a carta e a paciente aceita, e aí? Aí ela vai ler esta carta que tem ali? O que que Geralmente, ela, o que... o que que ela tem a ver com a carta? Então, isso eu deixo para a escolha dela e do marido, né? De preferência que os dois ou escrevam. Aí tem várias opções. Ou Do, ela ma- pode escrever uma, o marido escreve uma, que é o pai do bebê, do né? Ou o marido ou pai do do pai? bebê, né? O pai, enfim. Ela pode escrever uma, às vezes esse pai pode escrever uma. Se for um casal, os dois podem escrever juntos, né? Ou se não, cada um escreve por si. E aí eu já vi relatos, Suzana, de mães que queimaram a carta, como simbolicamente, né? Olha, estou te liberando, né? Então é um processo de ressignificação para essa mãe ali naquele processo. Ó, estou te liberando, então a forma é essa, vai chegar no céu, né? Ele é meu anjinho, vai chegar no céu. E é algo que eu acho muito interessante. Algumas guardam a carta. Não, eu vou deixar guardada com a roupinha que eu vou deixar separada. Porque eu não quero doar todas. Eu vou doar algumas, mas essa aqui vai ser minha. Que eu quero lembrar. Né? E aí é algo que eu reforço, inclusive, porque muitas vezes a família, no processo de querer ajudar, vai na casa da pessoa e tira tudo sem a permissão, né? Isso acontece muito. Então é algo. Isso é muito difícil para elas, né? Para essas E é mães. terrível E aí, essas inclusive, eu situações. até reforço, eu falo, olha, é você que é a mãe dele, é você que vai escolher o que é que você quer fazer no seu tempo, né? É no seu tempo, não é no tempo de ninguém, é no seu tempo. E se você quiser guardar alguma coisa, é você que vai saber. Se você não quiser, tá tudo bem também. É você que tem que saber o que vai ser bom, né? E aí, eu já vi isso acontecendo demais, gente, né? Nas histórias de mortes aí desses pequenos, e que a família foi tentar ajudar e tirou tudo. Eu cheguei lá, minha mãe, minha cunhada, meu fulano, enfim, tinha tirado tudo. Para ela não sofrer. Vamos tirar Como se tudo ela para ela não não ver estivesse nada, para ela não sofrendo. ficar triste, para ela, né? Para ela não Como se sofrer. ela não fosse Exatamente, vamos lembrar tirar desse filho tudo. o Deve ser resto da assim. vida dela. Exatamente. E ela vai Pois lembrar, é, olha, né? e aí isso mostra que a dificuldade dessas pessoas Exatamente. de lidarem Exatamente. com isso, né? De lidarem com a Exatamente. dor. O que ele faz? Ele silencia o outro, porque escutar o sofrimento do outro também é muito difícil. Né? Então, são pessoas que também, no meu ponto de vista, que precisam ser acolhidas também. Né? Ela silencia o outro numa tentativa de silenciar o sofrimento também. Porque Sim. escutar o sofrimento do outro é difícil. É doloroso. Né? E lidar com a dor é muito difícil, né? Ainda mais a dor do outro. Uhum. Sim.
Sim. Essa questão do deixar, né, em casa, deixar que tire, isso é interessante. Na minha experiência, por exemplo, que eu tirei, né, doei todos as roupinhas, como que se fosse uma doação de órgãos, realmente foi extremamente importante para mim, mas eu deixei as ultrassons. As ultrações continuam comigo, que é assim, quando eu olho, se você existiu aqui, você esteve aqui, você existiu aqui comigo, isso é extremamente importante. Hoje eu lido bem com isso. Agora eu queria falar sobre a questão do tempo, né? Que eu tinha falado antes, mas eu quero retornar agora, que a gente falando sobre a culpa, né? Para a gente não ter culpa, e o tempo. O tempo é o seu tempo, é você quem faz o tempo. Mas é óbvio que a gente precisa ter um cuidado quando esse tempo se torna longo demais, para ver se aí você não está se segurando demais numa situação, né? E deixando de ver o contexto da sua vida. Então, se você está ultrapassando o limite, né, do tempo, do seu tempo pessoal, aí sim, já precisa realmente ir para uma terapia, fazer alguma coisa para ver no que você ficou preso, né? Por que você está preso nessa história? O que está precisando para soltar? Quais são os rituais, talvez, né? Que a gente precisa fazer nesse momento para você ir andando na sua vida, porque senão, às vezes, se você disser, não, mas é no meu tempo e esse tempo não passa nunca, né? E esse tempo não chega nunca, como se diz, e a gente vai deixando de viver a história de vida da gente, né? É seguir a vida da Sim. gente. Então, tem pesos aí, né? Claro que ninguém precisa acelerar o tempo de ninguém. Por exemplo, eu vou lá, tiro tudo, né, que é para ela não sofrer. Para quê? Para diminuir o sofrimento. A ideia é maravilhosa, né? É diminuir o sofrimento, é retirar o sofrimento. Mas Exatamente. aquela pessoa tem um tempo para isso. Nossa, Né? Irma, Tem olha um que tempo do coisa, eu choro, acho tem o bom tempo da demais, gente, dor, essas tem o lives. tempo que ela vai sentir. Porque isso aí que você Mas falou é é tão preciso que você... importante, sabe? Do tempo, né? De realmente ser. São processos, né, gente? São processos. E eu Eu até ia falar uso isso. essa fala, sabe? Eu até uso essa fala, Irma, nos meus acolhimentos. Falo, olha, tudo tem um tempo. Tudo. Tem tempo pra gente sorrir, tem tempo pra gente comemorar e agora é tempo de chorar, né? Então, se é tempo de chorar, a gente vai chorar, né? Mas vai ser tempo de Isso, se isso. levantar. Vai chegar a Vai hora, chorar. né? Então, é por isso que eu gosto, por isso que eu gosto tanto de Gestalt também, né? Da Gestalt terapia que fala muito sobre a questão do um dia por vez, né? Então, é um dia de cada vez. Isso. Depois fecha a Um dia por Gestalt. Tem que ser vez, um giro, fechado. né? Você dá Né? aquele Tem que giro e fechar depois esse fecha a ciclo em algum Gestalt. momento. E não que por eu fechar esse ciclo, isso não vai fazer parte de mim, de Isso. quem eu sou. Né? Vai fazer parte sempre. Claro que não, né? Amém. É o que eu estava dizendo, fica a cicatriz, mas não fica mais a ferida aberta. A cicatriz disse que ali houve uma ferida, mas que ela foi curada. Né? Quando você olha para a cicatriz, você lembra do acontecido, né? O que foi que aconteceu para eu estar com aquela cicatriz? Você lembra disso, mas ela não dói tanto quanto uma ferida aberta. Né? Então, esse para mim é que é o fechar a Gestalt, né? Eu preciso fechar a Gestalt nesse momento. É curar essa ferida, cicatrizar essa ferida. Eu vou estar sempre sabendo ali, né? Uma mãe que passou por um processo desse, ela pode ter vários filhos. Vai ser contado na vida dela, né? Que ela tem isso. Inclusive, para quem faz, né, a constelação familiar, na constelação familiar precisa contar, né? Todos os filhos que você teve, os que você não teve, né? Dentro, inclusive, da hierarquia, né? Foi o número qual o seu filho? E eu acho isso importante para a vida da gente. Você não vai contar, por exemplo, eu tive 5 filhos e eu tive um aborto no terceiro. Eu tive 3 antes, depois eu tive um aborto e tive mais 2. Uma mulher, quando olha para si, dificilmente ela conta assim, eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos no presente. Né? Mas até quando você vai para o ginecologista, ele pergunta, quantos filhos você tem? Tantos. Teve alguma perda? Teve algum aborto? Não é? Ele precisa ser contado. Porque o corpo da mulher modificou naquele período. Né? Porque aquela criança existiu naquele momento. E psicologicamente, para quem acredita espiritualmente, aquela criança esteve naquele contexto com alguma razão, com algum propósito.
né? Que fosse até para você aprender a lidar com certas perdas. Né? Mas é preciso contar, não dá para deixar passar tudo como se aconteceu, agora não tem mais, e segue a vida. Né? A gente precisa olhar para os acontecimentos da vida da gente, olhar para eles. Se for para sofrer, né, como a Agrin diz, é tempo de sofrer, tempo de chorar, vamos chorar. Né? Se for para sorrir, vamos sorrir. Mas vamos olhar para aquilo. O que é que aquilo me traz? O que é que aquilo me traz de aprendizado? Eu fiquei muito tempo. Né? Na outra live que a gente fez junto, eu disse para vocês, eu fiquei muito tempo sem conseguir nem olhar para uma mulher grávida. Né? Eu senti uma raiva imensa, era uma explosão de raiva. Gente, como é que alguém pode engravidar e eu não? Né? Tem todos esses processos. Quando a gente está falando de dor, a gente não está falando só de dor, do sofrimento, da tristeza, né? Mas a raiva é uma dor muito grande. A raiva é a explosão de uma dor muito intensa, né? Então, eu fiquei muito tempo nisso. Hoje eu consigo fazer, hoje eu consigo falar das lives, hoje eu consigo falar da minha experiência, né? Na outra live foi bastante sobre essa minha experiência. E hoje eu já consigo falar, porque eu já li é interessante com outras mulheres observar essa questão da história dessa mulher, né? Eu tenho 2 exemplos assim de casa, né? A minha avó, antes da minha avó, a minha avó faleceu no ano passado, vai fazer 1 ano agora em dezembro. E, gente, a minha avó, ela teve Alzheimer, então infelizmente ela já estava muito mal, coitada, ela já não conversava, enfim. Mas até antes dela parar de conversar, gente, até nos últimos dias de sanidade dela, ela falava dos filhos dela que tinham morrido. Sabe, assim, ela perdeu um no se eu não me engano, um com 8 anos e um com 6, se eu não estou enganada. E ela sempre contava desses meninos dela, até o do útero. E ela falava que ela tinha sonhado com esse do útero e que ele conversava com ela e falava: mamãe, eu tô bem, a senhora não precisa ficar preocupada comigo. E naquele dia ela ficou tranquila. Mas ela sempre relatava essas histórias com amor, sabe? Ela nunca relatou com... Né? Acho que já tinha ressignificado aquilo ali tudo que ela passou. E ela sempre falava: eu sou mãe de 8, mas 3 foram. Né? É 8? Não, eu errei. Eram 6 vivos. Isso, eram 8, aí 2 tinham ido. E ela sempre contava isso, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar e a lidar com esses casos e lembrar de pessoas que estão perto da gente, né? E é tão louco a gente perceber que várias mulheres, né, já passaram por um processo de luto tão doloroso assim, né? Pela morte do filho, pelo aborto. E que, infelizmente, na atualidade, pela nossa forma de viver e tudo que tem acontecido com mais frequência, né? Eu acho isso uma situação muito interessante de ser observada. A minha mãe tá falando aí, ó. Sua avó perdeu um com 8 meses e o outro com 19 anos. Foi isso mesmo. Aí, mãe, obrigada. E eu lembro certinho da minha avó contando, sabe? Assim, foi algo que sempre me marcava. Ela sentava perto de mim e ela me contava essas histórias. Tadinha. Ela era boazinha demais. Mas sempre conta, né? Sempre conta. Exatamente. Aqueles que perderam. Inclusive aqueles que perderam também ainda no útero. Toda mãe conta. Agora tem um tabu ainda, né? As pessoas depois ou têm filhos antes, ou depois desse processo conseguiram ter seus filhos. E aí a conta é muito interna, né? Aquela mãe que perdeu, ela conta os filhos que ela gerou, né? Não nascidos, talvez, mas gerados, né? Mas ela não conta para as outras pessoas. Quando as outras pessoas perguntam, eu tenho 1, 2, daqueles que estão ali, né? Visíveis. É por isso que a gente está falando a invisibilidade, né? Do luto materno. Porque é um luto invisível, é uma morte que não morrida, né? Não vista, não percebida pelas pessoas. Né? Então, eu percebo também muito isso. Até que você encontre, converse, entenda e perceba que houve um processo como esse, Sim. normalmente elas omitem.
Às vezes omitem ainda pela própria dor, né? Às vezes ainda omitem para não ter que falar sobre aquilo que ainda dói, que ainda mexe. Eu percebo isso também, não sei se alguns talvez como tabu mesmo, né? Ah, mas você ainda está chorando por um bebê que você perdeu, né? Que nem nasceu, não é assim que as pessoas dizem? Por um bebê que nem nasceu, você nem viu a carinha dele, você ainda está chorando por isso? Aí algumas omitem, eu percebo que algumas omitem isso. Quantos filhos você tem? Então, 3. Foram só esses, de fato? Né? Eu tenho pacientes assim, que às vezes eu precisei perguntar. Fala o tempo todo dos filhos, dos filhos, dos filhos, você sente que tem alguma coisa por trás dessa história. E aí você pergunta. No meio desse processo todo de sua vida, perdeu alguma? Teve alguma perda significativa? Perdeu algum filho? Aí você percebe que sim. E que ainda está doendo, né? Que aquela ferida ainda está sangrando. Né? Por dor do momento, por como aconteceu, pela culpa que ela ainda carrega, né? Pelo tempo que ela não se deu, né? Pelo luto que ela não fez, né? Pelo processo de simbólico, né? De sepultamento daquela dor que não fez, mas está tudo muito lá, muito vivo. E ainda é preciso, muitos anos depois, ainda é preciso rever, revisitar essa história, né? E aí sim, cicatrizar. Talvez não se consiga mais fazer esse sepultamento simbólico, né, como a Agnes faz tão lindamente no hospital, mas aí a gente cria outros rituais, né? Cria rituais internos. E existe uma questão... Cria procedimentos para fazer isso. Né? A vida que a gente não viveu, né? Ou seja, a vida talvez com aquela criança que a gente projetou e não viveu aquele momento de vida, a gente precisa vivê-lo de uma outra forma simbolicamente, né? Para que aquilo possa se acomodar dentro da gente. E aí, sim, aí precisa, às vezes precisa, né, de um processo, quando a gente não consegue sozinho fazer isso, precisa de todo um processo terapêutico para a gente chegar nesse momento. Mas como eu vou viver simbolicamente tudo aquilo ali? A gente vai descobrir junto, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa sabe o que precisa passar, sim. E a gente vai encontrar como é que faz isso. E é interessante não também, é uma receita de bolo. Que o luto e essa dor que é vivenciada, ela é diferente de acordo com as semanas, né, dessa morte. Eu percebo muito claramente que existe uma diferença absurda do tipo de dor dessas mulheres e desses homens, né, dos pais dos bebês, que perdem com poucas semanas, né, ali de 5 a 20 semanas, posso colocar assim, dos que perdem com 22 a 39, sabe? É um processo de dor muito diferente, né? E é engraçado que o fator biológico ele é muito importante nessa hora, né? Quanto mais formadinho, quanto maior esse filho tá, parece que mais pesado vai ser. Não é essa palavra ainda, que não é questão de peso. Também não é questão de dor. Eu acho que são dores, mas são dores diferentes, sabe? Sim, né? E isso também faz parte, né? Talvez. Essa mãe que perde o filho, né? Nessa morte, e ela não vai ver o rostinho dele. Ele é tão pequenininho que ela não vai saber como é que ele é, ela não vai saber o tom da pele, o olhinho, o formato da mão, né? E aquela mãe que perdeu com 38 e ela tá vendo ele inteiro, ela tá vendo o rostinho, ela tá vendo o cabelinho. Isso também faz ser diferente o processo do luto que essa mulher vai passar, que aquele pai do bebê vai passar, né? E é muito interessante de ser observado, sabe, na maternidade, o processo da dor e da ressignificação que eles fazem ali em tão pouco tempo, né, estando ali dentro. E é interessante te ouvir, Irma, porque eu sempre gosto muito de ouvir as histórias das mães de anjo, de entender o processo fora, né,
ah, não, saí dali do hospital, como é que eu fiz? O que que eu fiz? Né? Qual que foi a minha trajetória para hoje eu estar aqui e estar falando sobre isso? Né? Eu acho importante demais. Sim. Sim. Talvez Alguém colocou aqui. não Mais seja intensa a dor. intensidade. É, Não sei, Neide, não sei se a dor é mais intensa. Deixa eu só fazer uma parte Mas eu aqui. pensei assim, A Agnes, questão quando da você está dor, falando né, é que a que gente não quando o consegue bebê já mensurar a está dor. formado, Então, assim, qualquer que seja o fácil. tamanho da dor ou a dor, ela é uma dor, ela né? E mandou. como uma dor, ela é sentida. Então, assim, tem é um feto maior, um bebê, como que é essa distinção? Eu acredito que seja em torno das fantasias que você tem ali. Então, assim, quando ele já está todo formado, quando ele está mais quase nasceu, Sim, exatamente. sabe? Ele, sim, E já tem tudo, Você já está visualizando a criança que já não correndo tem em todas as casa, coisas, a né? família está Indo para a esperando. escola, fazendo, né? exatamente. Exatamente. Isso. Quando ele está muito pequenininho, você está ainda naquele processo. Vai ser menino ou menina, né? Eu Exatamente. compro que roupa, eu já vejo as roupinhas, começa a ver a roupinha, mas que eu compro que roupa, como é que faço, não é? Quando ele já está formado, você percebe que ele já está formado, lá com 28, com 38 semanas, Exatamente. como você diz, aí você já Isso. começa a visualizar Agora Ela a já vocês foram no diferença parece ponto com certo. um, É ela exatamente do isso. parece, É rostinho. ela já exatamente Não parece é com uma isso. questão alguém, de parece com o intensidade pai, dos parece com seios. a mãe, ela já parece. Exatamente isso. Isso, Isso. São exatamente. Você muitas já começa a expectativas que já projetar, são né? criadas até Você esse começa já a momento, projetar a né? criança para Não, e fora não de só você. pela mãe e pelos pais, né? Pelas A família inteira. família inteira, A pelos família amigos, inteira. né? Todo mundo está esperando. Sim. Sim. Os avós da criança, né? Todo mundo já está esperando. Isso. Então, é tudo mais complicado, né? Nesse sentido. Então, ressignificar todo esse processo também precisa, às vezes, talvez precise Exatamente. de um tempo maior, né? Não é uma dor maior, mas talvez precise de um tempo maior, até porque o tempo de gestação foi maior, Sentindo, se né? Você passou conectando, mais né? tempo gestando e esperando aquela criança. Então, Isso. naturalmente, que o tempo agora de recuperação precisa ser maior, talvez, Exatamente. não é? E isso varia sempre, né? De mulher para mulher, de contexto. Tem mulheres que têm uma rede de apoio Sim. maravilhosa, que vai dar uma ajuda imensa, mas tem mulheres que não têm toda essa rede de apoio, né? E que muitas vezes tem que enfrentar tudo muito sozinha, né? Ou com o mínimo ali de pessoas. Então, trabalhar com esse luto Eu achei invisível interessante, Irma, quando você varia falou, muito, né, de né? De luto mulher para mulher, invisível, do que né, a a gente questão da trata, invisibilidade. de como foi É esse tão contexto. complicado porque assim a gente tem essa questão do luto e tem a invisibilidade, né? Ser invisível é uma coisa complicada. Então, se eu fiquei pensando, né, hoje, o quanto nós mulheres brigamos pela visibilidade, né? E não é só me ver, é me acolher, me escutar, eu poder posicionar e ser respeitado. Né? Então, quando você fala de uma dor invisível, né, de um luto invisível, então, olha só, a gente está associando uma série de coisas. Então, se num país onde é tão difícil ser mulher, e ainda ser uma mulher de luto, que Sim. não vai corresponder à expectativa de toda uma sociedade, que diz que nós temos que ser fortes o tempo. E existe uma questão, Suzana, que a gente nem entrou, porque se a gente entra ainda dá pano para manga demais, que é a questão de classe social. Quanto mais Sim. baixa a classe social dessa mulher, mais invisível esse luto dela vai ser. Ué, então entra lá no início da minha pergunta, quando fala que o bebê não pintou, Sem dúvida. Sem dúvida. que era uma coisa observada realmente numa classe social mais baixa, Sim, né, de pessoas que viviam à margem de toda uma sociedade, porque vivia lá na roça, isolado completamente, né, e aí confirma, né, essa questão da invisibilidade na sim. É isso que ela fala, né?
dessa invisibilidade nas classes sociais por si só, quanto mais baixa você diz, tudo vai se tornando mais invisível, né? E aquilo realmente que não se tornou visível, não é nem não é para ser visto. Né? Não é para ser visto. Dor de uma mulher assim, que se olha para trás e diz, mas está nessa situação de pobreza e já tem tantos filhos, né? Os julgamentos. Ainda vai chorar por esse que perdeu? Né? A gente ainda sofre isso. Aqui, Suzana diz, né? O fato de ser mulher ainda nesse país, que ainda tem tantas cargas, né, sobre si. E eu fiquei pensando aqui, a gravidez é algo muito visível, né? Quando a pessoa tem uma gravidez indesejada, que não deseja, você tende a correr logo para resolver aquela questão, porque ela vai se tornar muito visível em muito pouco tempo. Né? Ela vai ser vista, ela vai aparecer em muito pouco tempo. E daí, para aquelas mães que desejavam muito aquele filho, e sim, e que a gravidez aparecesse, muito pelo contrário, não fica querendo logo que dê os 3, os 4 meses para a barriga aparecer, e não aparece, né? E ela conta com isso e não aparece. Por isso que a gente está trabalhando sobre essa questão, falando sobre isso, a invisibilidade de tudo isso, a invisibilidade do luto, a invisibilidade da dor, a invisibilidade da gravidez tão desejada, né? Tão querida, a invisibilidade da criança que não nasceu, né? E, naturalmente, dentro da cultura em que a gente vive, essa mulher está chorando por quê? Ninguém está vendo nada. Né? A gente vive num mundo muito imagético, né? Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, com a tecnologia, tudo é muito imagem, né? Tudo é muito imagético. Então, se eu não estou vendo, não existe. Se não existe, por que eu estou falando sobre isso? Né? Por que eu estou chorando sobre isso? Por que isso está me doendo? Que dor é essa que está me doendo se não tem razão de ser? Que é a dor psicológica, que às vezes a dor emocional é a que dói mais, né? Porque a dor física, você sabe onde é que está. Né? Eu costumo dizer às pessoas que a automutilação, e a gente tem tido, infelizmente, muitos casos como esse, né? Na adolescência, a automutilação é um desfoque da dor, né? Você tenta desfocar a dor que é emocional, que você não sabe lidar com ela e você não sabe, às vezes, nem identificar que dor é aquela, para alguma coisa que eu possa ver. Identificar. Não, tá doendo aqui, o meu braço onde eu me cortei, é isso que tá doendo. E você desfoca aquele sentimento que você estava dentro de você, que incomoda, que é angustiante, que eu não sei lidar, que eu não sei onde é. Não é que eu não sei tocar, que eu não posso tocar, que eu não sei nem dizer para as pessoas como é isso que eu estou sentindo. Então, de repente, quando você se corta, as pessoas dizem assim, mas as pessoas fazem automutilação para chamar a atenção. Mas não está para chamar a atenção para aquela dor do corte, para aquele sangramento, né? Para uma outra dor que nem ela está conseguindo ver. Né? Então, é uma mudança de foco para algum lugar. E aí, na invisibilidade do luto materno, eu mudo de foco para onde? Gente, eu mudo muito meu foco para onde? Não é? Mais doído. Para dentro. No momento que eu me volto para dentro, ele fica mais invisível para os outros. Né? Mais gente, doído e mais invisível para uma hora e meia que a gente fora. está conectado aqui, passou rápido, né? 1h30. Então, assim, vamos encerrar. É mesmo, rapidíssimo. Também de novo, né? Isso é sempre positivo. E aí, eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para as pessoas que estão sofrendo pelo aborto. Sim. Então, assim, para fechar mesmo, o que vocês deixariam aí para... Bom, eu diria isso, né? Aquilo que eu vim dizendo no início. Não se culpe tanto por esse processo, né? Não é culpa sua. Se dê o tempo necessário e busque ajuda. Se a sua rede de apoio não te apoia tanto, busque ajuda profissional, porque isso não é uma vergonha, isso não é uma fraqueza, e isso até é uma necessidade para a gente dar andamento à nossa vida. E fazer disso uma cicatriz, né? Não uma dor eterna. Isso aí. Eu acho isso, que, aberta, né, se tiver alguma mãe de anjo, algum pai de anjo por aí, né, eu volto a repetir o que a irmã fala, a culpa não é sua,
né? A culpa não é sua. Então, procure se entender, né? Procure lidar com essa dor de uma forma saudável, né? Existe um luto saudável e o luto que não é saudável, a gente sabe disso. Se necessário, busque ajuda, né? É importantíssimo, não dá para passar por nada sozinho, gente. A gente precisa de ajuda. E às vezes essa ajuda precisa ser profissional, né? E esperar. A gente precisa esperar, né? Porque assim como o céu vai estar nublado, ele vai estar, enfim, vai estar ensolarado, os dias são assim também. Então é viver um dia de cada vez, tentar um dia de cada vez, né? É importante isso. Viver um dia por E vez. se permitir viver, né? Viver Com o toda luto, certeza. viver as alegrias depois, viver tudo. Se permitir viver. Sim. É isso aí, gente. Agradeço imensamente. Muito bom. Obrigada, Agnes. Obrigada a todos que nos assistiram. Eu que agradeço, né, pela Obrigado oportunidade. pelo carinho de todo mundo. E a gente volta. Queria falar com vocês que estão nos ouvindo, tendo algum tema que esteja de interesse de vocês, manda para mim depois no privado, né? A gente vai tentar fazer live para tentar entender aí essa demanda que a gente sabe que é enorme, né? A gente tem muita curiosidade em relação à psicologia. E nós, psicólogos, aqui temos interesse em esclarecer para vocês também. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Irma. É um prazer sempre. Muito bom. Obrigada, Suzana. Obrigada, Agnes, estar aqui de volta com pelo vocês. convite. Amei. Obrigada a todo mundo que assistiu, viu? Obrigada às nossas mães, né, Agnes? Sim, mamãe, eu acho que mamãe vai assistir. A mamãe também estava. A mamãe também estava, a minha. Prestigiando. Obrigada, mãe. Obrigada. Mamãe está lá, prestigiando. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.